E aí, fala povo do bem, boa tarde para todos que estão chegando aí. Só vamos, nossa direção é para frente e para cima. E estamos juntos aí na leitura de Provérbios hoje, capítulo 13. Vamos iniciar aqui a leitura. Eu só estou confirmando se a imagem está tudo ok, se o áudio está ok também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje continua muito frio aqui na nossa cidade, hein? Continua muito frio, já tomei chuva. Hoje sabadou, participamos uma festa julina ali, na loja de um amigo meu. Foi eu, minha esposa e minha filha. Comemos uns salgadinhos, tomamos um café. Só não ficamos muito no quentão. Café e salgadinhos. Esperar o pessoal chegar aí. Quem está acompanhando no Instagram, aqui na live, essa daqui é uma live que a gente faz a leitura, a proposta é da leitura de um capítulo de Provérbios por dia. Hoje estamos no dia 13 e é o capítulo 13 que faremos a leitura. Quem está acompanhando depois aí, seja por aqui ou por outra plataforma também, depois, né, eu espero que vocês tenham um bom entendimento de tudo que está sendo lido, tudo que está sendo interpretado, comentário, que isso gere uma reflexão em você e que na sua maneira, no seu contexto, né, no seu tempo, no tempo certo que o nosso Criador colocou para você, que tudo isso seja uma fonte de transformação na sua vida, assim como tem transformado demais a minha vida. Hoje estamos aqui no capítulo 13 de Provérbios. Deixa eu tirar aqui que é esquentado, apesar do frio. Esse tal do cachecol esquenta bem. Aí, eu não sei se vocês têm acompanhado, né? Mas ontem mesmo eu estava refletindo sobre esse período de gravação de Provérbios, né? Fazendo uma edição nos vídeos, no próprio YouTube mesmo, eu acabei reparando assim, né? Como essa é a minha primeira leitura de Provérbios que eu faço pessoalmente, assim, né? Que eu mesmo faço, não fico ouvindo interpretações. Eu comecei a pensar quanto isso foi transformador, né? Quanto isso foi transformador. Assim, essa jornada, sabe? Do começo, primeiro, né? O começo não foi quando eu comecei a ler aqui e gravar. O começo foi quando eu tive isso dentro do meu coração. É isso que eu vou fazer. O começo ninguém enxerga, né? E muitas coisas também a nossa gravação aqui aparece só depois que a gente aperta aqui o botão gravar, sabe? Mas a predisposição, a intenção, o coração que é trazido até aqui, à frente da câmera, isso tudo começa muito antes. E eu fiquei pensando ontem, quando eu estava organizando os vídeos no YouTube, fiquei pensando, né, nossa, se eu começasse agora, hoje, né, que era ontem no caso, no capítulo 12 eu fiquei pensando, né, e se eu me interessar por esse assunto, né, e eu quiser ver os vídeos do Roger, todos eles, essa pessoa ela teria quase 12 horas de conteúdo para assistir. Então a nossa jornada ela é feita assim. Eu não fiz essas 12 horas em um dia, sabe? Foi um pouco a cada dia. E assim são as transformações que ocorrem na nossa vida.
Claro, quando o Espírito Santo, Deus, toca o nosso coração, é de uma vez, né? Pau, vem aquela explosão, sabe? Só que a transformação na sua vida só vai acontecer a partir da prática. E a prática, ela é aos poucos, ela é gradativa, sabe? Não é uma coisa que vem e transforma de uma vez por todas. Porque existem, do mesmo jeito que existe a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical, existe uma transformação também. Todas as coisas ocorrem dessa forma. A transformação horizontal, que é o que você enxerga na sua vida, e a transformação vertical, que acontece no seu espírito. Acontece primeiro no espírito, depois vai para a alma, que são as nossas emoções, e depois vem para a nossa mente e corpo. Aqui a mente e o corpo é o nosso plano horizontal, onde a gente ganha abrangência e não eleva o nível. Explicado também em outros vídeos, né? Então vamos aqui à leitura de Provérbios capítulo 13. Estejam com a cabeça e com a mente, com os olhos, com seus ouvidos inclinados à sabedoria, porque o livro de Provérbios ele precisa ser lido assim. Gostei de ver uma explicação ontem eu estava assistindo uma palestra, mas eu não assisti ainda, quero assistir. Chama-se Dias Perfeitos, o nome do filme. O palestrante falou assim: então, como é um filme cheio de informações e cheio de reflexões filosóficas para você fazer na sua vida, e é um filme indicado a vários prêmios aí, ele é um filme muito detalhista. Daí a pessoa falou assim, o palestrante, né? Falou assim: então você precisa estar com a mente detalhista para você entender o filme. Então, como é um livro de sabedoria, você precisa acessar ele com outra frequência, você precisa acessar ele com sabedoria também. Não é como ler um gibi, né? Você não está se entretendo, não está lendo para passar seu tempo aqui. Aqui é uma leitura para você elevar o nível, e para isso precisamos estar com a nossa frequência um pouco mais elevada. Versículo 1. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. Aqui no versículo 13 a gente traz novamente aquela reflexão que eu fiz nos capítulos anteriores, né? Sobre a boca e sobre o lábio. O lábio é o princípio, é onde a pessoa consegue fazer até a leitura labial sem você falar nada. Seria tipo isso, entendeu? Uma pessoa que tem o treino, ela consegue ler o lábio. A pessoa que está aprendendo a falar, ela faz a primeira leitura labial, aí com o cognitivo dela, ela faz a conexão com o som que está saindo da sua boca. É assim que as pessoas aprendem a falar. Elas não aprendem a falar só escutando. Ela escuta, faz o cognitivo com a sua boca e depois ela vai fazendo experimentos com a própria fala dela. A prática, né? A prática vai levando ela a aprender a falar. Então, por que aqui, né, está escrito em Provérbios? Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, né? Porque muitos falam que a gente vive e morre pela boca, né? Não é só pelo que fala, mas é pelo que come, pelo que a gente respira. Essa é uma das principais entradas nossas, a boca. Aquele que abre muitos lábios terá destruição. Aquele que abre muitos princípios, né? Não deixe isso muito aberto, né? É aquela questão do desenvolvimento dos sensores que eu sempre falo. Sensores de leitura de frequência, sabe? Que é aqui, né? A gente faz a leitura dessa frequência aqui.
Não é com os olhos, não é com os ouvidos. Tem gente que fala palavras doces, com feição doce, mas no fundo ela está querendo te levar para caminhos que não são muito bons. Isso daí quem só vai identificar é a própria pessoa que está recebendo, né? No caso, a orientação aqui é para você, né? Existem pessoas que vão falar palavras dóceis para você, assim como dizem muitos capítulos sobre a questão do adultério, né? São palavras dóceis, são lindas vestimentas, são perfumes, são inúmeras as atrações, né? As coisas que atraem a pessoa. Só que a intenção não é boa. É isso que está querendo dizer aqui. Não abre muito os seus lábios, que será a sua destruição, ou seja, os seus princípios, né? Sempre coloque assim, como se fosse um portão, e nesse portão você coloca um porteiro ali, né? Esse porteiro ele precisa autorizar ou barrar a entrada de algumas coisas. E esse porteiro é você mesmo, no caso, né? Mas você precisa nomear isso na sua vida. Coisas que, não pessoas, né? A frequência. Porque as pessoas, muitas vezes, essas pessoas que levam a frequência ruim, muitas vezes nem elas sabem que está carregando isso, tá? Fica a dica aí e o conselho, porque essas pessoas que carregam a frequência ruim, muitas vezes, e na maioria das vezes, elas não sabem que carregam isso. Aí quem sabe você seja uma pessoa a alertá-los. Tá bom? Só que fique a ressalva, né? Ao alertar uma pessoa escarnecedora, ela vai ficar com raiva de você, né? Ela vai se colocar contra você, porque você está tentando repreender o escárnio dela. Mas a partir desse momento ela vai ficar com muita raiva de você. Se ela for uma pessoa sábia, ela vai te agradecer e vai te amar ainda mais. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. É aquela famosa frase, né, que vira dito popular, né, e eu acabo percebendo que alguns ditados populares eles ficam populares porque muita gente fala. Mas nem sempre são coisas certas, né? Nem sempre são coisas sábias. Só deixa eu confirmar aqui a rede que eu estou conectado. Tá ok. Aquele ditado popular que diz, né? A pessoa é tão rica que só tem tão pobre que só tem dinheiro. Isso daí funciona aqui, ó. Há aquele que se faz de rico embora não tenha nada. E há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. A riqueza e a pobreza, a gente precisa delinear, financeira, né? Quando a gente fala isso, financeira, aí a gente está falando sobre dinheiro, né? Ou riqueza monetária. Aí nós estamos falando sobre dinheiro. Mas quando a sabedoria está falando sobre riqueza e pobreza, é no aspecto geral, né? É em todas as coisas. Aí vamos colocando consequências e por aí vai. Mas riqueza e pobreza nada tem a ver com dinheiro. Quando você fala rico de dinheiro, aí está falando de dinheiro. Ou rico financeiramente, ou pobre financeiramente, essas coisas você está delimitando o assunto, né? Mas a riqueza e a pobreza, na nossa cabeça, o automático da nossa cabeça, aquelas memórias que foram instaladas em nós desde cedo, a gente está falando sobre dinheiro. Mas o sentido da palavra
o que é criação real, o que é natural, a riqueza e a pobreza nada tem a ver com apenas o dinheiro. Ela tem a ver com o estado de espírito, é a sua frequência. Aí essa frequência ela gera inúmeras consequências e uma delas pode ser financeira. Versículo 8. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz dos justos se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Aqui, tem uma... Eu gosto muito quando tem esses pontos que gera reflexão, né? Porque a luz dos justos se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Porque aqui poderia muito bem estar falando, né? A luz dos justos se regozija, mas a luz dos perversos se apagará. Por que aqui não está usando a mesma palavra, sendo que está na mesma frase, na mesma colocação? Podia ser a mesma coisa, né? É que a luz não tem nada a ver com a lâmpada. Quer dizer, a luz ela é consequência da lâmpada, entende? É como se fosse assim, Existe um ensinamento que diz assim, né? Deus é a nossa fonte de luz e nós somos luz emanada de Deus. Entende? Então aqui a gente enxerga essa reflexão. Deus é a luz e os filhos são luz emanada de Deus. Aqui a gente tem esse mesmo tipo de reflexão, mas colocada nessa frase. A luz dos justos se regozija. Ou seja, o homem que é justo, ele se regozija. Mas a lâmpada dos perversos se apagará. Ou seja, a fonte de luz dos perversos, as pessoas que carregam perversidade, lá provavelmente a fonte de luz ela está sendo apagada. É Deus que se apaga, não que ele se ausenta da vida do filho, mas é o filho que ignora a fonte da luz, entende? Aí a vida dele acaba não sendo tão luminosa assim. Versículo 10. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que a ajunta pelo trabalho crescerá. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Versículo 13. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. Obrigado, meu amor. Estamos aqui estudando, né? Elevando a frequência para que a gente sempre possa ser uma pessoa cada vez melhor em todos os aspectos da nossa vida, né? Seja em qual aspecto for. Aqui tem alguns versículos que eu faço a leitura aqui só para quem tá ouvindo pela primeira vez, né? Que existem muitas pessoas que estão assistindo o pós, né? Pós-gravação também, não apenas aqui ao vivo, mas a maioria das pessoas assistem no pós-gravação. Então, quem está assistindo aí no pós-gravação é assim, quando eu não paro no versículo e faço a reflexão aqui junto com vocês, é porque eu também não estou conseguindo fazer essa reflexão, tá? Existem muitas coisas assim que eu vou ler depois aqui da gravação e vou gerar reflexão. Porque, por exemplo, nesse versículo aqui, aí, no versículo 12,
para você que está acompanhando. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Isso daqui eu não estou conseguindo gerar o conhecimento. Eu só li e não gerei o conhecimento, mas depois eu vou ler, tá? Então, você que está fazendo a leitura aí junto comigo depois, já escreve aí nos comentários o que você está achando sobre esse versículo 12 de Provérbios capítulo 13. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Quem conseguir fazer uma reflexão sobre isso e mandar nos comentários aí, eu já leio aqui agora ou depois nos comentários no vídeo gravado, tá bom? Já ajuda bastante e ajuda quem tá chegando depois também. Vai ver o comentário lá, vai falar, pô, olha que legal ali, ó, tem uma reflexão bacana, né? Versículo 12, capítulo 13. Então, a esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Existem alguns outros versículos que eles são tão objetivos que a gente não precisa fazer a leitura novamente, né? Mas a reflexão e aquelas outras etapas, conhecimento, que eu sempre falo, né? A gente gera o conhecimento, faz o discernimento, coloca em prática, aí sim vem o entendimento, né? Então, quando eu paro para fazer a leitura aqui e estou adquirindo conhecimento, a minha mente gera o discernimento, eu converso aqui com vocês, estou colocando em prática, eu estou gerando um entendimento para mim mesmo. Além de eu falar para vocês, eu estou fazendo isso para mim mesmo, que é o principal. A gente sempre tem que se atentar assim, eu não estou aqui dando apenas aconselhamento, estou fazendo aqui uma leitura e sejam todos muito bem-vindos e sintam-se acolhidos. Saibam que isso daqui é feito de coração e vocês estão ganhando atenção demais aqui, né? Mas quem está ganhando demais nisso daqui mesmo sou eu, porque eu estou fazendo o entendimento da palavra e eu oriento, aconselho vocês a fazer o mesmo. Depois que sair aqui da live, depois que sair aqui do vídeo, vai lá, abre aqui a Senhora Bíblia, né? Ou o instrumento que vocês tiverem de sagrado aí, pode pegar, faz a leitura e faz essa questão, né? Gera o conhecimento através da leitura, faça o discernimento. Se possível, coloque em prática, não é só gravando vídeo, né? Coloque em prática, você mesmo pode escrever o seu entendimento, ou pode ensinar uma pessoa que está perto de você. Você pode compartilhar esse vídeo aqui também, né? Já curte, se inscreve, né? Compartilha, comenta, você pode fazer de várias formas, não tem um jeito só. Não é só gravando, né? Você pode conversar com as pessoas, você pode compartilhar, você pode comentar, você pode fazer um monte de coisa. Escrever um livro sobre o que está sendo dito aqui também, pegar a sua própria escritura aí, fazer a leitura, gerar todo esse ciclo. Aí eu falei ontem, né? Existe um ciclo que é esse que eu acabei de falar: conhecimento, discernimento, prática, entendimento, né? E o próximo ciclo, que é o que eu já estou fazendo aqui também, é o ciclo de você multiplicar para as pessoas. Aí você tem um ciclo fechado. Entendeu? Bora para a próxima. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. É o temor do Senhor falado em todos os capítulos, todos, sem exceção. Não é medo do Senhor, né? O medo paralisa, o temor, ele te impulsiona. Se você escrever no dicionário ali, temor,
diferença entre temor e medo, você vai perceber que tem muita diferença as coisas. Mas não é a questão do dicionário, né? É a frequência da leitura aqui. A frequência da leitura não está indicando que você tem que ter medo. Porque não é o livro de Provérbios não é um livro de regras, não é um livro de lei, mas é um livro de princípios. O princípio é a verdade. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mensageiro perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Percebam como não é uma questão de certo e errado, né? Apenas, né? Tem alguns versículos que falam que é certo e que é errado. Mas aqui está falando muito sobre um ponto que é exercido na sua vida, o quanto que isso te engrandece e o quanto o outro te diminui. Não é aquele negocinho, você está certo, você está errado. Uma coisa te enobrece e a outra coisa te... Não sei qual que seria o contrário disso, né? Mas são valores, não é certo e errado. Um perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Né? São coisas que geram um valor que gera valor, sabe? Por isso que fala sobre a questão da exponencialidade. Um valor gera um outro valor, entende? E esse valor gera um outro valor. Na inteligência, o que você entende na inteligência, ele serve para devido fim, e servido para esse devido fim, beleza, acabou, não precisa de mais nada, entendeu? Já um valor, ele gera um próximo valor, que gera o próximo valor, isso daí são coisas exponenciais. Parece que quando eu gravo o vídeo, depois eu tenho que fazer assim, ele é exponencial, eleva o próximo, sabe? Já o linear, ele faz assim, você é inteligente, acabou, serviu? Já? Serviu, então acabou, não precisa mais, entendeu? Aí a sua inteligência ela vai servindo para devidos fins específicos, eles servem pontualmente. Já a sabedoria ela é exponencial, ela sempre te eleva. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. E aqui está aquela questão das palavras. O desejo cumprido é doce para a alma. Né? Você que está de dieta aí. Você que está de dieta. Vai lá e come aquele pratão que você tanto queria de uma lasanha bem gostosa, né? O desejo está cumprido e ele é doce para a alma. Ou seja, as emoções, né? Ele é doce para a alma. As emoções, elas são tidas como crianças, né? A famoso dito, né? Nossas criança interior. Para esse ponto aí é muito doce, né? Se esbanjar ali no pratão, né? Mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. E se afastar do mal é horrível para a gente que não está indo em direção à sabedoria. Então, olha só, né? Dentro de um versículo, o desejo cumprido é doce para a alma. Apenas nessa parte aqui, tem muita sabedoria para quem está lendo com atenção. Aqui já falou sobre
tratar nossa criança interior, já falou sobre gestão emocional. Só que o desejo cumprido é doce para a alma. Ponto. Imagina se tivesse um ponto nesse versículo aqui. Mas como não tem ponto, tem uma vírgula. Fala que apartar-se do mal é recomendável para você. Senão você acaba sendo tolo, porque apartar-se do mal é abominável. Né? Por isso que tem uma vírgula ali, é sempre pra gente entender que sempre tem coisa para aprender, não acaba ali. Entendeu? Bora lá, pessoal. 20. Aquele que anda com um homem sábio será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Cuidado, né, com as pessoas com que você convive. E cuidado principalmente com o nível de pessoa que você é no meio das outras pessoas, tá? Esse é o principal. A gente gosta muito, né? Eu me coloco como todos, né? Porque nós somos um perante Deus. E eu sou muito humano também. Mas quando a gente fala assim, aquele que anda com homem sábio será sábio, mas um companheiro de tolo será destruído. Aí a gente escuta, né, sobre palestras de networking, e principalmente se você é um empreendedor, se você trabalha numa empresa que investe em você e tudo mais, você vai perceber que nos treinamentos fala muito sobre a questão do networking. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. A pessoa que trata isso com desdém, ela acaba, ou seja, né, a pessoa que se acha já num nível superior das outras, ela acaba pensando assim, nossa, então eu tenho que me afastar de todo mundo, porque tá todo mundo ruim aqui onde eu tô, sabe? Não. Não é isso. Não são as outras pessoas, é você. Você é a pessoa que gera a média também, entendeu? Você não é só resultado. Você é filho de Deus, você é filho do Criador, você é imagem e semelhança dele. Entende? Se você está no meio de pessoas que geram a sua média, você tem que ser a pessoa que eleva a média dessas pessoas aí. Entendeu? Não fica se colocando como vítima na vida aí não, porque de vítima a gente não tem nada. Nós somos criadores das nossas vidas também. Porque como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, entenda, nós somos criadores também. E nós criamos a nossa vida, nós criamos o nosso contexto, nós criamos as nossas consequências. Quem não enxerga isso é tolo. Aqui em Provérbios está dizendo o tempo todo. Né? Então, chega de vitimização. Vamos ser criadores das nossas vidas, criadores das nossas consequências. Vamos elevar a média das pessoas com quem a gente convive. Seja esse tipo de pessoa, a pessoa que é vida na vida de outras pessoas, pessoa que transforma vidas, não pessoas que são vítimas das circunstâncias. Vamos transformar vidas, é para isso que a gente está aqui. Quem estiver ouvindo, entenda. Se você chegou ao ponto de ouvir isso daqui, a sua função é transformar vidas. Quem parou antes não tem essa função, entendeu? Mas quem está ouvindo até agora, entenda. Se você teve paciência, se você está tendo conhecimento, está tendo sabedoria, chegou aqui devagar, entenda, você precisa transformar vidas. Essa é a sua missão. Eu acho que eu parei aqui no 21. Tá, começar se não terminei no 21, começar nele aqui. O mal persegue os pecadores, mas aos justos o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita coisa. Aqui fala aqui, né? O bom homem deixa herança aos filhos de seus filhos. Por quê? Porque a gente não está falando sobre dinheiro aqui. A
Nós estamos falando sobre sabedoria. É aquela coisa, né? A mente da pessoa ela é tão fixada na coisa do que é material que não consegue pensar em outra coisa. Mas eu já falei aqui que quando a leitura ela tem essa frequência, riqueza e pobreza, a gente não está falando sobre dinheiro. Se estivesse falando aqui, ó, se estivesse escrito aqui, o bom homem deixa uma herança em dinheiro aos filhos de seus filhos, e a riqueza em dinheiro do pecador é depositada para o justo. Se tivesse escrito assim, nós estaríamos falando sobre valores materiais. Mas como não está delimitando o assunto, isso daqui é os valores eternos. Os valores que a gente carrega no nosso espírito e na nossa alma. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Porque, como diz no provérbio de ontem, né, provérbio 12, lá fala que a sabedoria ela se torna um novo galho que gera frutos. Mas tem o contexto lá, assiste então o Provérbios 12, lá tem a explicação sobre isso daí. Muito legal. É um novo galho que gera frutos, inclusive, não é só um galho, não. Muita comida está na lavoura do pobre. Olha aí. Mas há o que é destruído por falta de juízo. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas é como no versículo 19. Tem muita sabedoria numa pequena frase ali. Ó. O desejo cumprido é doce para a alma. 19. O desejo cumprido é doce para a alma. Ponto. Parece que dá para colocar um ponto aqui. Tem muito ensinamento. Volta um pouquinho o vídeo ali. Quem não prestou atenção, volta um pouquinho o vídeo, tem explicação ali. Da mesma maneira está escrito aqui, ó. Muita comida está na lavoura do pobre. Por que muita comida está na lavoura do pobre? O que você entende sobre pobre? Se você pensou em dinheiro, tá de novo naquele caminho lá que a gente estava falando, né? É a materialidade. Tá muito material o seu entendimento das coisas. Demais. Mas muita comida também não está falando sobre a mesa cheia. Está falando sobre o que é alimento. Se você pensou só em comida, também está muito material o pensamento. Não está errado, tá? Pensar assim, mas é que limita o entendimento aqui das palavras de sabedoria. Não está errado pensar assim, não. Não tem certo e errado. São os princípios. E que como a gente está falando sobre sabedoria, você precisa elevar um pouquinho a frequência. Muita comida está falando sobre alimento. Não está falando da diferença entre picanha e filé agulha, não. Tá bom? Está falando o alimento da alma e do espírito. Muita comida está na lavoura do pobre. Então, tem gente que se esbalda demais, mas não busca o que é sabedoria. Essa pessoa continua pobre, entendeu? Por mais que tenha coisas, ela continua pobre. É isso que está querendo dizer aqui. Pobre não é de dinheiro, não é de outras coisas, não. Eu estou falando pobre espiritualmente. No que é eterno. É muito fácil, né? Falar assim e a gente pensar só na gente. Pensar só em si. E é o que é recomendado. É o conselho que eu te dou. Pensa só em você. Fica pensando nos outros, não. Os outros, cada um está cuidando da sua própria vida. Você tem que cuidar da sua vida. Da sua vida. Né? Mas aqui, por que é dito isso assim, né? E eu estou enfatizando essa passagem. Porque assim, o nosso juízo, o juízo que a gente faz das coisas é muito só nosso, sabe? Não só pelo sistema de crenças que se carrega, mas é muito fácil falar assim, a herança fica para o filho, ou para a filha, ou para os filhos dos filhos, né? Aí se a mente materialista, ela já pensa logo em dinheiro, pensa em terrenos, pensa em qualquer outra coisa.
Pensa em dívida, né? Porque a herança de dívida também fica. Quem pensa que herança é só o que você tem de dinheiro, tá errado. Se você tem dívida no banco, depois que você se for, seus filhos herdarão essa dívida aí também. Eles terão acesso a essa dívida. Será cobrado deles. Mas o que eu tô falando, por que pensar só em você? Porque se você ficar se bitolando nessas coisas, você não vai viver a sua vida. É isso. E ainda vai culpar os filhos ou os antes de você por causa das suas condições. Não, toma rédea da sua vida. Toma governo da sua vida. Seja reinante na sua vida. Não nas outras vidas. Nas outras vidas deixa para os outros. Entendeu? Mas entenda que o que você carrega para a eternidade não tem nada a ver com a coisa material. A coisa material é de responsabilidade de cada um. É que você precisa cuidar realmente da sua vida. Aí tem gente que vai ficar falando, né? Ah, Roger, mas daí você fala sobre a questão da sabedoria, mas se eu não cuidar das minhas outras coisas, né? Se eu não cuidar dos boletos, se eu não cuidar das contas para pagar, se eu não economizar na luz, se eu gastar demais água, se eu andar deliberadamente com o carro, ficar gastando gasolina, e se eu não cuidar dessas coisas, ficar só cuidando da sabedoria? Mas é aí que você se engana, porque se você cuidar da sabedoria, você vai ser justo com as outras coisas. Entende? Uma pessoa sábia, ela é atenta com todas as coisas, ela não fica se descuidando nas outras coisas e fica só lá rezando, fica só orando. Você que faz só isso daí, você não está cuidando da sabedoria. Porque existe assim, ó, não pode confundir as coisas, né? E eu gosto muito de uma explicação que eu já ouvi um palestrante falar. Gosto muito dessa explicação. Se você está com um problema espiritual, trate o problema espiritual com espiritualidade. Se você está com um problema emocional, trate o seu problema emocional com foco nas suas emoções. Se você está com um problema financeiro, trata os seus problemas financeiros com coisas financeiras. Agora, você está com um problema no financeiro, aí você culpa o emocional, ou seja, o seu cônjuge, sei lá, o que for. Aí você culpa também o seu espírito. Aí você vai, não, vou resolver os problemas financeiros e vou só aqui, só orar. Tudo vai se resolver. Não, é a ação que resolve as coisas. As coisas daqui, né? As coisas daqui é a ação que resolve. Então não adianta rezar para melhorar o dinheiro e não adianta rezar para que a sua esposa ou seu marido sejam pessoas que te servem. Primeiro você tem que servir para essa pessoa, né? É o contrário. Quem está nessa situação, quem não tiver, né, abençoa as pessoas que estão nessa condição, porque tem muita gente precisando disso daí. Não fica achando que a sua vida tá 100% não, porque não tá. 100% é só Ele. Só Jesus. Só Jesus é perfeito. Todos nós aqui estamos aprendendo. Tenha humildade no coração. Tenha um coração ensinável. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Deus controlar a sua vida. Aí sim você está em bons caminhos. Aí você vai ver que cuidar da sabedoria tem a ver com cuidar dos boletos. Tem a ver com cuidar da gasolina que você gasta. Tem a ver com a conta indevida que você fez. Tem a ver com a dívida que você fica entrando cada vez mais. Tem a ver com um salário que não chega nunca. Tem a ver com o dinheiro que você recebe e parece que nunca é transformado em outras coisas. Tem a ver com tudo que de bom você faz para sua esposa ou para o seu cônjuge ou para o seu marido, seja lá o que for. Tem a ver com que tudo que você faz parece que não tem resultado. Parece que as pessoas não enxergam o seu valor. Por quê? Porque você não está se cuidando. É porque você não cuida do seu coração.
É por isso, as coisas materiais, as coisas na horizontais, elas ganham abrangência, mas a nossa espiritualidade, as coisas da nossa verticalidade, ela eleva o nosso nível. Isso eu expliquei em capítulo 11. Quem não está entendendo o que eu estou falando aqui, volta lá no 11. No 11 tem uma explicação que é bem legal sobre isso daí. A diferença entre pessoas que tentam na força aqui na horizontalidade e as pessoas que estão elevando o nível. Qual que é a diferença entre uma e outra? A diferença é enorme, enorme. Capítulo 11 está lá bem explicadinho. Versículo 24. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho. Ou seja, né? Vara aqui é aquela vara do juízo, né? Não é pancada, violência, não. Quem está pensando nisso aí está com a cabeça perturbada. Curte aí se você tá com cabeça perturbada. Aí muita gente vai curtir, né? Já vai se reconhecer na hora. Quem pensou em violência tá com a cabeça perturbada. A vara do juiz é outra coisa, tá? Porque tá na Bíblia, né? A vara tira a loucura do coração da criança. É a repreensão, tá? É a repreensão e a instrução que somente os pais têm que dar para os filhos. É assim como Deus faz com a gente o tempo todo. O tempo todo Ele nos repreende. As pessoas que tratam isso com escárnio, trata isso com desdém, acabam não percebendo, mas Deus nos repreende o tempo todo. E aquele que poupa essa repreensão ao seu filho, o odeia. Mas aquele que o ama, o castiga desde cedo. Então, isso daqui, ó, versículo 24, Provérbios 13, isso daqui é de leitura primordial, essencial para todos aquelas pessoas que ficam... entenda como você achar melhor. Cada pessoa tem um contexto, cada pessoa tem o seu sistema de crenças, mas assim, entenda, quanto mais cheio de regrinha você for, menos princípio você tiver, mais dores e mais pessoas que estão vinculadas a você vão sofrer. Porque a sua função como pai ou como mãe é sim castigar e repreender os seus filhos desde cedo. Se você não acredita nisso, é só sentar quietinho igual você sempre ficou e enxergar as consequências na sua vida. Como que vai ficar? Como seus filhos vão te tratar quando eles crescerem? Só fazer isso. Continua sentadinho e espera. Porque você ficou sentado sempre, né? Então, para que aprender mais coisas? Só que se tiver pessoas que estão entendendo isso daqui, entenda, aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho. Quem não repreende odeia o filho. Mas aquele que o ama, o castiga desde cedo. Não tem nada a ver com violência, tá? Quem está fazendo leitura sobre violência disso daqui está com a cabeça perturbada. Você é um perturbado. A gente está falando aqui sobre repreensão e instrução. O justo, versículo final do capítulo 13, 25. O justo come para a satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Não é comida que a gente está falando e nem é barriga. É sobre a alma e é sobre a nossa espiritualidade. Procuremos elevar sempre a nossa frequência do entendimento, porque é aí onde mora a vida, com V maiúsculo. Encerramos aqui mais uma leitura de capítulo, e esse foi o capítulo 13, nosso dia 13 de julho de 2024. Deus abençoe o nosso dia e vamos para a oração como praxe do final. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Criador, Rei do Universo, Todo-Poderoso,
A Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e sempre nos ouve. Com a Sua graça renovamos os nossos dias. Todo dia uma nova oportunidade. Toda palavra um entendimento. Todo entendimento uma nova vida nasce. Abençoe a todos que estão aqui escutando e abençoe a minha vida. Abençoe a minha família, abençoe o meu trabalho, o meu lar. Abençoe o meu coração que anda por aí e toca por corações de outras pessoas. Afasta de mim todo o mal, Senhor, e permita que eu seja o bem, que eu não seja mal na vida de ninguém. Que o coração das pessoas seja tocado pela Sua palavra, pela Sua intenção, que torne os corações e o meu coração cada vez mais ensinável. Elimine do coração das pessoas e do meu coração toda a raiva, todo o sentimento de rancor, todo o sentimento de ódio, porque isso não é natural na Sua criação, que somos nós. Mas muito obrigado por mais esse dia. Peço, Senhor, humildemente que nos abençoe, que nos leve sempre em segurança e em paz. Que podemos sempre ser vida na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe o final de semana de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu!